Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 8º dia de aula de História dos Avivamentos. Estamos trabalhando aqui sobre o avivamento da Rua Azusa, agora trabalhando mais especificamente das questões doutrinárias. Então, voltando aqui ao nosso slide. Aquele carro que apareceu, pastor, era um tipo de púlpito que eles usavam para falar? Eu acabei não pesquisando, Dil, mas eu quero acreditar, eu pesquiso praticamente todas as fotos. Aquela lá eu não pesquisei, mas eu deduzo que sim, que deveria ser carros, né, para o carro evangélico, né, dando essa ideia de trabalho. Sabe quando você hoje compra para a igreja uma perua e você enche de jovens e vai para a praça, ou vai para um lugar fazer um ar livre? Eu deduzo ser isso, viu? Eu deduzo. Eu pensei nisso também. Mas eu não vou te afirmar, porque eu acabei não pesquisando aquela foto, tá bom? Sabe aqueles carros que abre a lateral, abre o capô, vira um púlpito? Olha, vamos fazer essa lição de casa já. Vamos fazer essa lição de casa agora, quer ver? Espera aí, para essa apresentação. Deixa eu abrir aqui. Fazer já. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que sim. Copia. Uma igreja ambulante. Deixa eu ver aqui, rapidinho, Gil. Deixa eu tentar ver. Eu creio que sim, sabe? Mas eu não posso te afirmar. Pode ser que seja um carro que leva as pessoas para evangelizar na rua, né? Levar literatura. Talvez não seja usado para púlpito, pregação. Para púlpito, né? Então, eu não sei te dizer, não estou conseguindo abrir. Só porque eu quis pesquisar agora. Não estou conseguindo abrir aquela câmera. Aquela câmera. Mas fique em paz, pastor, é só Tá bom. curiosidade mesmo. Não consegui, meu irmão. Não sei por que razão. Mas depois a gente pesquisa e eu mando no grupo, tá bom? Deu piripaque aqui. Vocês não caíram, não, né? Não consegui abrir aquela câmera que eu mostrei para vocês na última aula, sabe? Então vamos lá. Continuar aqui o compartilhamento. Nós já tínhamos visto essa questão racial, né? E aí, Maísa, leia para nós, por favor. Tá só Opa, não publiquei, não compartilhei, né? Não. Tá na reunião. Agora foi? Não. Então, pera lá. Tá só a imagem. Agora foi. Abrindo. Começaram a se formar denominações exclusivas para brancos e negros. Exemplo, um grupo de brancos saiu da Igreja de Deus em Cristo e formou as Assembleias de Deus. 1914, os pentecostais hispanos também se organizaram separadamente. Olha só, meus irmãos, parece bobeira, mas por que essa separação? Perceba, irmãos, isso está na nossa essência, né? A gente começa a ter a identificação e aí a gente começa, então, a criar as nossas segregações. Mesmo dentro da igreja, não deveria ser assim. Ainda mais porque o avivamento, ou pelo menos aquele mover de 3 anos, se dá com o líder negro. Deus já estava marcando ali. Hã? É até controvertido, porque se é a ação do Espírito Santo, vai agregar e não desagregar. Mas é nisso que eu falo para você, Júnior e irmãos, como muitos de nós saímos daquela vida no Espírito de Deus e vamos viver na nossa vida e a gente, em cima dos nossos credos, dizemos que Deus está conosco. Por que eu falo isso? Porque
eu não quero acreditar que esses grupos que cresceram, porque eles acabaram sendo segregados? Porque houve líderes que acharam conveniente dar ouvido a essa massa, não quiseram fazer frente a essa posição. Vivi, se o microfone eu vou ter que bloquear, que está dando... Isso, já bloqueei. Eu estava dando microfonia. Concorda, irmãos, que todo confronto gera desgaste? É mais fácil você conviver com uma prática que é pecado dentro da igreja ou combater aquela prática? Então, eu quero acreditar que Deus já tinha dado seus sinais entre o seu povo, mas, de repente, como tudo na vida, o povo de Deus ele cai no quê? Naquilo que nós trabalhamos até nas aulas passadas. Tem um foco do avivamento, que é uma manifestação de Deus, há uma certa acomodação, e muitas vezes nessa acomodação, várias pessoas tomam proveitos, e também nós nos acomodamos, porque, irmãos, o ser humano é assim, ele se acomoda no que é mais confortável, e depois vem o declínio. Porque essa igreja protestante deveria ser a grande voz profética nos Estados Unidos contra tudo que estava acontecendo com relação ao racismo. Mas eles se enfiam no meio dessa briga, criam as suas segregações, por isso que a gente vê histórias se repetindo. Porque aonde há o Espírito Santo, há união. E aonde há o viés do espírito do homem, há divisão. Lá em Babel, quando o homem que chegar ao céu, Deus os divide. Porque o nosso espírito, na nossa essência, cria divisão. E Deus faz de propósito com que isso aconteça para marcar a nossa vida. Mas no momento que é realmente o Espírito Santo de Deus que é derramado, ele traz essa união. Pode ver que no Pentecoste foi o retorno. Torre de Babel, o homem na sua soberba quis chegar no céu. Deus os divide. No Pentecostes, o homem quebrantado estava pronto para receber os céus. E Deus agora une as suas línguas. O que não é o poder do Espírito Santo, senão a unificação de todos pelo poder do Espírito Santo? Podem ver que no Pentecostes há o oposto da Torre de Babel. E podem ver que o dom de línguas de Pentecostes não são línguas angelicais, e sim línguas humanas. Todos entendiam os mistérios de Deus nas suas línguas. Ou seja, haviam várias nações em Jerusalém, na festa do Pentecostes, enquanto os galileus falavam em mistérios, e eles não tinham o conhecimento dessas línguas, eles eram tomados por Deus, e eles, falavam idiomas humanos, e aquelas pessoas compreenderam nas suas línguas os mistérios de Deus, o Evangelho, e é por essa razão que a gente vê que é o oposto. Então, o que estava acontecendo aqui, senão agora o distanciamento do verdadeiro avivamento? É simples. Pastor, mas a igreja estava crescendo. Tudo bem, igrejas crescem. Deus é misericordioso. Não é porque um homem está errado, ou que uma pessoa está errada, ou um grupo, que Deus vai derramar fogo dos céus. Deus é paciente, misericordioso. O que diz a palavra, irmãos? Que é por causa das misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. E é assim. Pode ver. Em Atos estava tudo em comum, havia unidade. Exato. Por isso, Júnior, que a gente, ao estudar o avivamento, a gente faz esse apontamento sem medo de errar. Que agora que Deus continuava salvando, só que já não mais no mover lá da Rua Azusa. Agora era o quê? Era a evangelização, era os próprios pastores. Então, quer dizer, não estou questionando que não houve outros avivamentos, mas eu digo assim, quando é o avivamento, as características, as marcas são essas, né? Tá bom? Continuando aqui, então, leia para nós, Maísa, por favor. Aqui a gente viu, né? Isso. Aí aqui, ó, primeiro Conselho Geral da Assembleia de Deus. Tudo branquinho. Então, a gente poderia dizer que a Assembleia de Deus também nasce num viés, até nesse contexto, racista. É uma crítica. Agora, olha que interessante. Vem para o Brasil, e no Brasil,
a gente já tem o quê? Um pano de fundo diferente, né? Opa, tem algum queimadinho aqui? Como os Não. Mormons. Hã? Eu não entendi. Como os Mormons, né? Desculpa, Júnior. Como os Mormons nos Estados Unidos. Sim, sim, totalmente. A igreja mórmon nasce numa perspectiva totalmente racista, né? Pode ler para nós, mas, por favor. C. Movimento da unicidade. Em 1913, um pastor começou a insistir no batismo somente em nome de Jesus. Com o tempo, isso resultou na rejeição da doutrina da Trindade. Em 1916, as Assembleias de Deus condenaram oficialmente essa posição. Por quê? Porque aí começa, então, o grupo... Perceba, irmãos, os grupos e as divisões... Não estou dizendo... talvez você me pergunte, então quer dizer, pastor, que a gente vai conviver com uma heresia e vai ter que ficar compartilhando com eles? Não, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que fica claro e evidente quando o movimento ele perde as características e ele vai se tornando outra coisa que é o mover de Deus, é o trabalhar de Deus, é a misericórdia de Deus. Porque a gente não está querendo colocar em xeque aqui que Deus está fazendo algo, mas quando a gente vê que os grupos começam a puxar para certas bases para criar ali as suas próprias, seus próprios ministérios, né? E aqui cria-se, então, um movimento unicista, né? A unicidade. Continuando. Batismos, na Geórgia, em 1937. Aqui, eu não sei se é em função da foto, parece que aqui já temos irmãos, mas eu acho que é a foto mesmo, não dá para ver direito, né? Se tem aqui vários irmãos de várias etnias, né? Os unicistas criaram suas próprias organizações, assembleias pentecostais no mundo e Igreja Pentecostal Unida. Hoje eles representam uma pequena fração do pentecostalismo mundial. Pacifismo, olha aqui que interessante. Leia para nós, Maísa, por favor. D. Pacifismo. Os primeiros pentecostais foram firmes pacifistas. Na época da Segunda Guerra Mundial, aprovaram o envolvimento americano na guerra. Na Guerra do Vietnã, muitos já haviam se tornado antipacifistas. Ou seja, como todo movimento, assim houve no passado com os anabatistas, com vários outros grupos, que são grupos chamados dissidentes, eles são pacifistas e depois de um outro momento eles entendem que não, que eles têm que sim defender o seu país e por isso que se tornam antipacifistas. Não é que eles são agora grupos que querem a guerra, mas eles acham que se alguém vem nos contra-atacar, nós devemos nos defender. Os pacifistas são aqueles que dizem, mesmo que outros venham contra nós, nós não iremos lutar. Por que há essa mudança na chave? É porque muitos grupos acabam morrendo totalmente. Então, aqueles que sobrevivem pensam, não, eu quero acreditar que ser pacifista 100% não seja a melhor escolha. Bom? Aqui a missão de fé apostólica, uma foto, né? A missão de fé apostólica. Aí, aqui, ó, os grupos hereges vão surgindo. Vamos lá, Maísa, lê para nós. E. Manipuladores de serpentes. Iniciador George da Hensley, em 1910, com base em Marcos 16, 17 e 18. Essa prática foi proibida por lei. Hensley e seus simpatizantes foram presos muitas vezes. Vamos lá, o que diz esse texto, irmãos? Se nós bebemos alguma coisa mortífera, não? Né? E aí tem todo aquele texto que em seu nome expulsaríamos demônios, em seu nome falaríamos, realizaríamos, expulsaríamos os demônios, curaríamos enfermos, se bebemos algo mortífero, não faria mal nenhum. E começaram, então, grupos, olha só, imagina no culto, pastor chama o pastor auxiliar e ali, ó, estão domando a serpente. Igual na Índia lá, né? Exatamente. E aí, meus irmãos, o povo de Deus é criativo ou não? Aí já é Vocês me dizem. aberração, né?
Você entende? É exatamente, Júnior. Mas pensa, Júnior, naqueles dias, o que isso não representava? O pastor tem o poder de Deus, pegaram na serpente. Aí, de repente, o diácono morria. Foi Paulo Aí que foi picado lá, né? Hã? Paulo foi picado lá, mas foi a víbora. Picou Paulo, mas ele não levou a víbora para dentro do culto. Exatamente. Ali foi um livramento. Exatamente. Olha onde chega, irmãos. É isso que eu digo para vocês. Dar a Deus, né? Exatamente. A questão dos dons é maravilhoso, mas não saber lidar com os dons pode se tornar uma praga. Olha aí, ó. Cara, não é convertido, não, viu? Então, mas eu diria que pode até ser, Júnior, mas é ingênuo, né? Mas é Eles disso pegam... É que nem, por exemplo, Júnior, aquilo que nós vemos, né, muitos até fazerem. Por exemplo, a Bíblia vai ensinar que como que nós devemos orar pelos enfermos? Impondo as mãos, ungindo. E por que alguns ministérios começam a cuspir sobre os doentes? Porque tem as exceções lá do cuspe de Jesus, aí pronto. Então aí vai surgindo os exageros. A gente entende que o cuspe de Jesus foi uma exceção. A regra é orar pelos enfermos e ungir pelos enfermos. Excepcionalmente eles vão ali, mas não significa criar uma doutrina para fazer prática tudo sempre daquele jeito. Então, mas imagina você chegar na igreja e um irmão que foi curado literalmente por causa do cuspe, e o pastor, todo mundo vai lá, haja saliva, entendeu? Ou seja... Imaginou o Duque cuspiu dentro da boca do rapaz. Oh, meu... Isso aí para mim é pessoa de circo, esse cobra aí. Entendeu? Abre a boca. Aí abriu e cuspiu lá dentro. O lenço que ele tem lá, o lenço que é fedido, podre, aquele lenço. Meu Deus do céu. Mas então, isso aconteceu. Então, você entende como que é importante a gente ter maturidade? É o caso, por exemplo, irmãos, quando começou o fenômeno com o Benihim. Irmãos, era um frenesi, todo mundo caindo. Deus pode, sim, fazer algo que não seja comum, pode, mas as pessoas pegam isso e fazem disso um bezerro de ouro. Tem que ter propósito, né? Deus, quando faz, tem um propósito. Mas, então, os oportunistas fazem um bezerro de ouro porque isso vai dar lucro, vai dar notoriedade. Agora, eu diria, quem é que está sendo centralizado nessa hora? É o homem. É aquela prática, não é Cristo. Verdade. Entendeu? Então, né, os nossos irmãos do passado aí, ó, né? Aqui, hein, Dil, já pensou? O pastor chega lá com uma serpente e fala assim, Dil, vem cá, vem me ajudar. Vou nada. Vou não. Vamos lá. Olha aqui, ó. Leia para nós, mas só o que aconteceu. Não, ó, vamos ler lá a frase anterior, ó. Tá vendo? Ó? Olha isso. Eles começaram lá em 1910, né? Tal. E aí aqui, ó. Ainsley morreu em 1955, aos 75 anos, após ser picado mais uma vez. Então, entendeu? Hoje... Parece que teve um pastor esse tempo atrás, que aconteceu a mesma coisa, foi picado no pescoço. Na primeira vez deu certo, então, hein? Só morreu na segunda. Hoje o movimento tem cerca de 2.500 adeptos nos Estados Unidos. Irmãos, ainda hoje tem 2.500. Dá para acreditar? O Felipe Riente, nosso irmão que se formou no médio, que hoje é um professor auxiliar aqui do nosso curso do básico, ele fez biologia e uma das áreas que ele foi mais proficiente foi dentro das peçonhentas. Ele conhece muito sobre as serpentes e cobras. Né? Interessante. Então, já pensou, meus irmãos? A gente é de rir, né? É de rir. Os indianos lá, tira lá, né? Toca a flauta lá, os indianos. Então, mas você vê, tem nada a ver com o evangelho, né, Júnior? Júnior, leia para nós agora, por favor, pentecostais latinos. Pentecostais latinos. Muitos mexicanos e chicanos participaram do avivamento da Rua Azusa. É chicano, viu? Mexicanos e chicanos, né? Eu acho que é chilenos, né? Deve ser chileno, né? Eu creio que é ser chilenos. Em 1909, Seymour os expulsou da missão.
O movimento Você vê? Ele era negro e ele expulsa os mexicanos e os chilenos, entendeu? Olha Então, só, você vê o mundo, controvertido. controvertido, né? O movimento pentecostal latino se difundiu nos Estados Unidos, México e Porto Rico. Aqui é um dos nossos irmãos, É mexicano, né? e eu creio que é mexicano. É o Azteca. Pode continuar, Júnior? Em 1912, criaram as suas próprias igrejas na Califórnia, Texas e Havaí. Até recentemente era conhecido como os pentecostais silenciosos. Em É 19... interessante, né? Os pentecostais silenciosos, possivelmente não dado muito às emoções. Possivelmente, eu não conheço direito sobre eles. Continua? Em 1908, era cerca de 1 milhão nos Estados Unidos e Porto Rico. Ou seja, dá para ver que é um número bem significativo, né? É bem específico. Mulheres destacadas. As mulheres tiveram grande participação nos primórdios do movimento. Os dois exemplos mais conhecidos são Maria Woodworth Yates e Annie Semple McPherson, que a gente vai falar um pouco sobre elas. Olha elas aqui. Essas duas irmãs tiveram muito destaque. Pode continuar lendo para nós, Júnior, por favor? Em 1912, aos 68 anos, abraçou o movimento pentecostal. Tornou-se uma das evangelistas pentecostais mais conhecidas do início do século XX. Seu ministério abriu espaço para outras mulheres. E agora? Amy Semple McPherson. 1890 a 1944. Nasceu no Canadá, o pai era metodista e a mãe do Exército da Salvação. Conheceu a mensagem pentecostal através de Robert Semple, com quem se casou aos 17 anos. Ele morreu 2 anos depois, em Hong Kong. Olha aqui uma foto dela, né? Agora, essa irmã, vocês vão ter mais conhecimento dela. Vamos lá, pode ler, Júnior. Amy casou-se com Harold McPherson, tornaram-se evangelistas itinerantes. Em 1917, passou a publicar The Bridal Call, o chamado do noivo, e começou a atrair a atenção da imprensa. Depois que o marido pediu o divórcio, aceitou um convite para pregar em Los Angeles, em 1918. É uma foto dela aqui, né? Uhum. Olha só. Em Pode continuar? 1919, iniciou uma série de conferências que a tornaram famosa. Dentro de um ano, grandes multidões se reuniram para ouvi-lo. Marca registrada, orações pelos enfermos. E aqui é ela fazendo as orações. É chamado esse dia de Dia da Maca. Está vendo muitas pessoas nas macas? Sim, sim. Né? Pode ler? Em 1902 a 1924, foi à Austrália, consagrou o templo Angelus e fundou uma estação de rádio. Iniciou vários projetos na área social. Em 1926, começaram as dificuldades. O sequestro não explicado, problemas de saúde, novo casamento fracassado. Aqui é o templo Templo Angelus. Ângelos. Olha que construção maravilhosa. Muito linda. Muito linda. Pode continuar para a gente? Realizou um grande programa social na época da Grande Depressão. Em 1927, fundou a Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Isso que eu queria chegar. Ela é a fundadora da Quadrangular. E essa é a bandeira, o próprio slogan, logo na sequência. Cristo como aquele que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e virá outra vez. Por que é chamado Evangelho Quadrangular? Muitas pessoas acham que é por causa dos 4 evangelhos. Não, é porque esse é o lema. Salva, primeiro, cura, batiza com o Espírito Santo e virá outra vez. Essa daí era o lema da mensagem dela. Agora aqui, ó, o templo Angelus hoje, que é aquele templo lá que a gente viu,
muito grande, por sinal. Seria a sede, né? Aqui é a sede Austrália. deles, nos Estados Unidos. Estados Unidos? Isso. E aí, olha só que eu queria destacar aqui, essa parte aqui. Aqui, irmãos, quando ela teve esse problema de ter esse sequestro aqui, ó. Ela se divorcia, né? E tem esse sequestro que fica mal explicado. Uhum. Segundo algumas pessoas que vão tratar da vida dela, a vida dela foi marcada, segundo alguns comentaristas, né, por essas coisas mal resolvidas. Então, dizem que ela falou que foi um sequestro, mas também naquele mesmo período sumiu uma outra pessoa, ou seja, parece que não foi isso. A vida dela vai ser pano de fundo para ser filmes, inclusive, porque, segundo alguns, ela se envolvia com algumas outras coisas, era uma grande personalidade. Então, assim, vale a pena aí conhecer um pouco mais os detalhes da vida dela. A gente sabe que nem tudo que o mundo diz é verdade, sempre tem uma pitada a mais, mas a gente também não pode desconsiderar tudo, né? Como essa questão do sequestro. Que ela teve vários casamentos, parece que ela, antes de entrar para a vida, de fato, do evangelho, ela já tinha um envolvimento com relação à vida artística, aí ela se converte. Então, assim, eu não conheço bem a fundo, mas vale a pena aí conhecer um pouco sobre a história da nossa irmã. Como eu disse, a gente tem que ouvir tudo, pesquisar, não dar crédito a tudo que a gente ouve, porque vocês sabem, muitas pessoas que começaram as obras... Que alguém disse alguma coisa? Porque a imprensa também exagera também. Exatamente, era isso que eu ia dizer. A imprensa ela é maldosa, É inimiga do povo. a imprensa ela não tem escrúpulo, ela primeiro demoniza a pessoa para depois ver se virou demônio. Então, é difícil a gente realmente... a gente já sabe que haverá em todo irmão ou irmã que começa uma grande obra, já tem uma oposição, inclusive dentro do seu próprio contexto. Então, assim, eu tive pesquisando um pouco sobre ela e foi feito filmes sobre ela e alguns artistas famosos quiseram fazer a interpretação dela porque viam nela uma pessoa que, de fato, tinha essa fama. Ela era uma pessoa que interagia muito com a sociedade, entre os famosos. Ela tinha uma mensagem muito pujante com relação àqueles que precisavam, né, de um socorro. O exercício dos dons de cura, ela exercitava com muita frequência. Então, tudo isso, irmãos, é tudo matéria-prima para ter muita crítica, e vocês sabem, por isso que nós sempre estaremos sendo vitrines. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Exposição, né? Então, não vou julgar, mas, assim, ela é, vamos dizer assim, a matriarca que faz o trabalho na igreja quadrangular, tá bom? Cronologia agora aqui, vamos ver um pouco. Leia para nós, Gil, por gentileza. Agora, cronologia. Primeiro, raízes no movimento Holiness. 1867. É criada a Associação Nacional Holiness. Opa, peraí. Antes do avivamento da Azusa, nos dias em que Moody estava pregando, que ainda nem Billy Sunday começou, sim, pode ver, ó. O que seria o movimento Holiness, irmãos? Vamos lá. Palavra Holiness. Santidade, né? Santidade. Ou seja, dentro da igreja estava tendo um movimento que buscava a santidade. Terceira bênção, né? Hã? Terceira bênção é a segunda. Segunda, né? Segundo alguns chamavam de segunda. Depois do movimento da Rua Azusa, eles chamavam de segunda bênção. O batismo com o Espírito Santo é a terceira, né? Mas olha que interessante, né? Então, continua lendo para nós, Gil, por favor. Em 1887, Simpson funda a Aliança Cristã
e missionária. Em 1895, surge em Louvain a Associação Holiness, batizada com fogo. Opa, batizada com fogo, mas nem o avivamento da Rua Azusa tinha começado. Percebam, irmãos, olha os movimentos aí, paralelos, né? Continua, por gentileza. 1897, Charles Mason e C.P. Jones fundam a Igreja de Deus em Cristo, Mississippi. Em 1898, surge a Igreja Pentecostal Holiness, Carolina do Norte. Mas espera aí, pastor. É um movimento de santidade, mas antes de todo movimento pentecostal, sim, meus irmãos. Estão entendendo? Então, Deus já estava preparando o coração para aquilo que viria algumas décadas. Com certeza que Billy Sunday já estava fazendo a sua obra. Né? Aqui é o túmulo, né, do Charles P. Jones. Continua para a gente, meu irmão. 2. Surge o pentecostalismo. Em 1901, Agnes Osman fala em línguas na escola bíblica de Charles Parham. Em 1902, surge a Igreja de Deus na Carolina do Norte. Em 1905, William Seymour aceita a doutrina pentecostal de Parham e em Houston. Por favor. Em 1906, começa o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles. Em 1907, o pentecostalismo chega à Escandinávia, Inglaterra e Alemanha. Opa, em 1900, só uma pausa aqui, 1903 para 1904, começou o avivamento no país de Gales. Não tinha nada a ver aqui. Você concorda que, olha só que interessante, aqui já chega em 1907, mas você vê que está tudo ali, Deus está fazendo algo inédito no mundo. Vocês entendem, irmãos? Pois não, pode continuar. Em 1908, a Missão de Fé Apostólica é fundada na África do Sul. Batismo de Harley, 1934. Pode ler para nós, por favor, irmão. 1909, Luigi Francesco e Giacomo Lombardi iniciam igrejas pentecostais na Itália, Argentina e Brasil. Em 1909, os evangélicos alemães fazem a declaração. O Edil travou sua ligação. Declaração de Berlim. É que minha internet está cortando, pastor. Isso. Eles fazem a declaração de Berlim. Tá bom? Joia. Ok. Agora, olha só que interessante, irmãos. A gente já está quase acabando, tá, irmãos? Aqui eu só vou mostrar para vocês rapidamente, ó. Acabou, tá vendo? Então, deixa eu só voltar onde estávamos. Só para a gente concluir essa parte. Aqui. Isso, paramos aqui, né? Não. Aqui. Ok, Gil? 1909, né? Consolidação. Não atualizou para mim, não, pastor. Não? Não atualizou. Para vocês atualizou? Não. Espera aí. Só vamos concluir esse slide, tá, irmãos? E a gente encerra por hoje. Vamos lá. Consolidação. Ok. Consolidação. 1910, W.H. Durham inicia o movimento da obra consumada em Chicago. 1912, Maria Woodworth
Ether torna-se uma pregadora popular. Em 1914, Assembleias de Deus surgem em Arkansas. Aqui são os avivamentos nas tendas, olha aqui uma tenda, né? Fundo bem, é o grupo que ia buscar. Na realidade, esse trabalho de tendas vai ser algo que Billy Sunday começa também fazendo e vai se espalhando entre vários grupos. Billy Sunday também era uma pessoa que tinha uma atuação bem eclética, trabalhando com vários grupos. Só ler mais esse para a gente encerrar. Eu vou parar por aqui, que aí a gente vai fazer alguns debates semana que vem sobre as Assembleias de Deus. Pode colocar? Pode ler, Gil? Só mais esse? Em 1916, o movimento da unicidade divide as Assembleias de Deus. Em 1919, criação oficial das Assembleias Pentecostais do Mundo. Em 1923, surge a Igreja de Deus da Profecia, A.J. Tomlinson. Joia, meus irmãos. Então vamos parar aqui. Aqui, ó. Olha ele aqui. Paramos na foto dele, tá bom? E a gente para por aqui. A gente vai continuar os slides a partir de semana que vem. Lembrando que teremos mais essas 2 aulas e depois a prova. E a gente encerra esse módulo. E eu pretendo trabalhar um pouco nesse livro, que quase não trabalhamos, né? Eu acabei dando alguns destaques com bastante ênfase nesse módulo para pessoas como George Whitefield, como, por exemplo, para Matthew Henry, que foi aquele pastor que escreveu o comentário que influenciou George Whitefield. E assim, se os irmãos quiserem também, há 4 anos atrás, quando eu dei essa mesma aula em 2020, nós trabalhamos um pouco mais sobre o livro. 2 aulas não vai dar para a gente trabalhar mais sobre o livro, mas a leitura dele é bem autoexplicativa. Aqui, de fato, é a igreja do século XX, a história que não foi contada. Aqui vão ter partes maravilhosas falando sobre o movimento evangélico que chega na China, nas Coreias. Esse livro é inspirador demais. Então, querendo Deus, semana que vem, eu vou tentar correr nos slides para a gente mergulhar nele. Tá bom? Ok. Fechado, meus irmãos? Alguma dúvida? Não. Todas as dúvidas? Esse livro também fala de um movimento também, de um movimento na Argentina, em Buenos Aires. Eu li hoje sobre isso. Sim. O livro, como eu falei para vocês, no que se diz respeito à tomada de decisão, ou melhor, aspecto histórico, ele é bom. Com relação às questões doutrinárias, ele é fraco. Mas essas informações dos avivamentos na Argentina, o próprio movimento pentecostal se espalhando, a maneira que chega lá, por exemplo, na China, é realmente inspirador. É um livro muito bom. Ele na verdade, não tem a pretensão de ser tão conciso na doutrina, né? Ele é mais histórico mesmo, né? É histórico. Por isso que na minha primeira aula, eu tive que deixar claro, porque partindo do pressuposto que era o nosso livro-texto, né, Júnior? Uhum. E o livro-texto se pressupõe que é um livro importante, mas é por isso que nós demos muito material. Por isso que nós estamos dando ele de uma forma mais voltada para a historicidade realmente desses últimos séculos. E por isso que eu fiz questão de fundamentar em cima de muitos outros materiais essa matéria. Porque, assim, ao ver as histórias, ao ver como Deus trabalhou, é realmente muito legal, é muito importante. Por isso também a gente deu Orlando Boyer e dei tantas outras sugestões de tantos outros livros, né? Tá bom? Okay. Beleza, meus irmãos? Tá bom. Então, Gente, querem fazer alguma pergunta? tranquilo. Tranquilo? Então, querendo Deus, teremos aula terça e quinta e depois a prova. E Okay. logo na sequência a gente começa um novo módulo. Okay. Fechado? Se Fechado. precisar, a gente faz mais uma aula. Aí a gente vai, não para hoje a nossa 8ª aula, a gente vai para 11 aulas nesse módulo, mas eu vou tentar zerar semana que vem, que a gente tem muita coisa.
Porque agora, no começo do ano, fica mais tranquilo, porque a gente até pode comprometer um pouquinho ali as férias de julho, mas no segundo período, que é mais difícil, no segundo semestre, quando chega lá em dezembro, a gente fica desesperado, né? Tá bom? Beleza. Deus abençoe, meus irmãos, que o Senhor derrame graça sobre nós e, quem sabe, nossa geração viva um grande avivamento também. Amém. Bom? Graça e paz a todos. Graça e paz, meus irmãos. Abençoe. Noite abençoada para todos. Amém. Amém.